Essas substâncias, pessoal, como está falando quanto à questão da mudança de estado físico, né? Essas substâncias, elas se apresentam na natureza, né? Ou seja, a matéria, elas podem apresentar, né? Elas não apresentam, enfim, de forma pura. Elas sempre se apresentam misturadas, como por exemplo, minério de ferro. Né? Vai pensar que o minério é justamente esse nome, minério de ferro. Principalmente aqui na região do Pará, o minério de ferro, que é extraído pela mineradora Vale, né? Ele tem um teor, apesar que ele tem um teor altíssimo, né, de ferro, só que detalhe, mas além do ferro tem outras impurezas, por isso que ele é extraído e é levado para a indústria, para ele poder ser beneficiado, lá onde ocorrem os processos de separação. Tá? Aí sim, após a separação dessas misturas, aí nós podemos ter uma substância pura. O que é uma substância pura? Vamos supor, a água, que fala água. Você extrai a água da natureza, essa água, além de água, ela tem alguns minerais, como bário, lítio, sódio, potássio, enfim, N minerais. É tão tal que a água conduz uma pequena quantidade de corrente elétrica devido a essas impurezas e também a polaridade da molécula da água, né? Mas assim, quando a gente fala de substância pura, quando eu falo água, né? Água é uma substância pura. Inclusive, quando a substância é pura, ela pode apresentar, aliás, pode apresentar não, apresenta características específicas. Vamos supor, nós estamos aqui numa sala de aula onde tem, vamos supor, 30 alunos, né? Aí nós temos 30 alunos, é como se fosse a minha substância. Toda substância, ela tem as características gerais e tem as características específicas. Vamos, por exemplo, dizer cabelo. É uma característica geral da matéria, né? Ou dos alunos. Agora, se eu falar, quanto à cor do cabelo, já vai ter alguns alunos que têm tonalidade de cabelo de cor específica. Tonalidade de pele já é uma característica específica e assim por diante. Se eu falar assim, boca, então é uma característica geral. E assim a matéria tem suas características gerais e características específicas. E as substâncias puras, elas têm principalmente ponto de fusão e ponto de ebulição, que são características específicas. Se a gente falar a água, o ponto de fusão da água a uma pressão de 1 atm e a pressão de 1 atm, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então isso é uma característica específica da água, tá? Enfim, ferro, quando fala ferro, está se referindo apenas ao ferro. Então ali é uma substância pura. Agora se tu fala minério de ferro, é uma mistura, vai ter um teor de ferro e mais outras substâncias juntas. Quando eu falo mistura, vamos supor, tu tem aqui água e sal, água e açúcar, o leite, né, o leite de gado natural, porque tem a questão do leite e a gordura, então caracterizando uma mistura heterogênea, tá, pessoal? Enfim, essas substâncias puras e misturas é aqui aonde nós iremos identificar, principalmente nessas misturas, que elas se dividem em duas: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Tá? Qual é a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? Esse prefixo homo quer dizer igual. Esse prefixo hétero quer dizer diferente.
Então, se eu pegar uma mistura aqui, ó, água e sal, pegar um recipientezinho aqui, ó, colocar o sal e a água. Nós vamos ter quantas fases? Tu vai conseguir visualizar o sal que já está dissolvido na água? Não. Então, neste caso, as duas substâncias formou praticamente uma só, ou seja, a água, porque o sal dissolveu na água, tornando apenas uma única fase. Ou seja, tu tens fase, é o que nós conseguimos visualizar, fase, uma. E quantas componentes? Componentes são a quantidade de substâncias que tem dentro desse recipiente. Então, nesse caso, nós temos duas componentes. Tá ok? Tá? Já, por exemplo, pega outra mistura aqui, água e óleo. Tá? Água e óleo. Então, neste caso, se tu colocar a água e colocar o óleo aqui em cima, ó, o óleo vai ficar em cima devido tanto uma diferença de densidade, como também o tipo de ligação que essas duas substâncias são, né, que unem as suas moléculas. Mas o óleo em cima e a água embaixo. Nesse exato momento, eu tenho uma mistura, né, em duas substâncias, ou seja, uma mistura que tem duas fases e duas componentes. Por que duas fases? Porque é o que eu consigo visualizar. Tá? É o que eu consigo visualizar. Se eu tiver, colocar aqui dentro, vamos supor, sal. Sal. Então, eu continuarei tendo duas fases e três componentes, tá? Porque a quantidade de componente é a quantidade de substâncias presente dentro do recipiente, tá ok?